Olá, paz do Senhor para todos. Venho trazer atualizações sobre alguns processos que houve já julgamentos. Isto foi devido a algumas perguntas que chegaram nessa plataforma e também em outras redes sociais, que pessoas que estão acompanhando o andamento desses processos, dessas denúncias. São tantos processos, mas cadê os resultados? Foi através dessas perguntas que agora eu vim trazer essas atualizações. No caso, o primeiro processo foi o processado, o presbítero Giovanni Cardoso e o irmão Sivaldo Freitas, pois o pastor presidente Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, hoje conhecida como IEADPE, ele processou os irmãos por calúnia e defamação. E após a justiça analisar os 5 vídeos que foi objeto de acusação, e quando houve todo o julgamento, que acredito que muitos que estão acompanhando viram, então o juiz chegou à conclusão que nada que tinha ali se referia à instituição religiosa, que os irmãos não denegriram a imagem da instituição, ou seja, da Igreja Assembleia de Deus. Mas tudo que estava naqueles 5 vídeos, tudo era dirigido à pessoa do presidente Ailton José Alves. Então, sendo assim, houve o julgamento e os irmãos foram inocentados, porque o pastor presidente fez uma queixa-crime por calúnia e defamação da instituição religiosa. Mas os irmãos estavam falando naquele vídeo que eles falaram, as críticas que eles falaram, foi dirigida à pessoa do pastor presidente da instituição, ou seja, o pastor Ailton José Alves, com seus desmandos, com os seus desvios de condutas e tantas coisas que foram proferidas diante dos magistrados neste processo. Então, os irmãos foram inocentados na primeira instância. O pastor não conformado, então ele entrou na segunda instância, porque ele quer ver de todo jeito os irmãos processado, julgado e processado. Então ele entrou na justiça, na segunda instância, para ver a condenação dos irmãos. Mas já houve o julgamento em segunda instância. E por unanimidade, todos que estavam ali neste julgamento, procurador do Estado, desembargadores, juízes, todos que estavam ali, seguiram o que estava no primeiro julgamento, ou seja, eles reconheceram que os irmãos não falaram contra a instituição, que não denegriram a imagem da instituição, mas que tudo que estava ali era dirigida à pessoa do pastor presidente Ailton José Alves. Pois não é a igreja que faz nada, mas sim o pastor presidente. Só que ele bota esses processos no nome da igreja, para defamar mais ainda a igreja. Pastor, o senhor faz isso? Pois é, meus amados, continuando. Então o pastor, ele perdeu esses processos, primeira instância, segunda instância. O próximo processo é do irmão Antônio Cândido. Este irmão, ele tem 75 anos e ele foi expulso do Templo Central, pois quando ele chegou para participar dos trabalhos da igreja, os seguranças do pastor presidente Ailton José Alves expulsou o irmão com truculência. E o irmão procurou seus direitos, o processo deu andamento e foi julgado, e o irmão ganhou a causa.
Então, agora no dia 23 de janeiro de 2023, o irmão ganhou a causa. Foi reconhecido que os direitos do irmão foram violados e que o pastor presidente, ele também precisa se explicar para a membresia, porque a igreja está tanto em evidência nesses processos e todos perdidos. Então, o irmão Antônio Cândido, ele entrou na justiça, foi procurar os seus direitos e a justiça reconheceu. E a igreja foi condenada. O que mais eu fico triste é que quem cai em evidência na mídia, nos processos, é o nome da instituição, em vez de ser o seu nome, pastor Ailton José Alves, que faz esses desmandos, esses desvios de condutas. Também tem o outro processo do irmão Sivaldo Freitas. Vai vir só um vídeo falando sobre isso. Esse irmão Sivaldo Freitas, ele estava filmando, estava registrando o pastor presidente chegando na justiça e os seguranças do pastor espancou esse irmão. Detalhe, esse irmão é deficiente. Teve convulsão após o espancamento. E ele procurou a justiça e saiu o julgamento. E foi favorável ao irmão. Mais uma vez, a igreja, o nome da instituição, cai em evidência de novo. Mais uma condenação para o nome da Assembleia de Deus em Pernambuco, em vez de ser para o nome do pastor Ailton José Alves. Pois quem pratica tudo isso é ele, porque os seguranças quem manda é ele. Então, mais um processo que ele perde. São 4 julgamentos de processos e 4 derrotas do nosso pastor presidente Ailton José Alves. Então, meus amados, essas foram atualizações desses 4 processos, pois ele perdeu um na primeira instância e o mesmo perdeu na segunda instância que ele recorreu. Perdeu o do irmão Antônio Cândido. Perdeu também o do irmão Sivaldo. Ou seja, ele coleciona processos. Ele é um pastor vingativo. Ele quer a qualquer custo ver os irmãos condenados. Isso é um pastor ruim, mau, perverso ou não? Ah, você não está ainda acreditando? Então, escute dos seus próprios advogados o que vem por aí. Escute. Manejou 4 queixas-crimes contra essas mesmas pessoas. Ele persegue fortemente a condenação dela. Ele tem todo o interesse na condenação deles. Manejou 4 queixas-crimes contra essas mesmas pessoas. Vocês viram? Esta é a voz do próprio advogado do pastor presidente. Este advogado, ele está ao lado do juiz que está presidindo esta audiência. E ele é claro quando diz para o juiz, porque o juiz, ele quer ter certeza se o pastor quer mesmo a condenação dos irmãos. E o próprio advogado dele diz, Excelência, ele quer sim a condenação dos irmãos. Ele tem mais 4 processos e ele persegue ferrenhamente esses irmãos. Quem está falando não sou eu, mas o próprio advogado dele. Pois são muitos advogados caros que ele contratou e quem está pagando somos nós, é a igreja. Pois é, meus irmãos, vocês agora viram um pouco quem é esse pastor presidente Ailton José Alves. Ele é um homem de personalidade, digamos assim, um pouco má, arrogante, se sente superior a qualquer pessoa, ele se acha poderoso, é um homem mau, tão é que vocês viram que ele quer condenar mais os irmãos em 4 processos. É prepotente, orgulhoso, tirano, opressor, presunçoso e tantas outras coisas. Essas são as qualidades do pastor presidente. Que vergonha a gente ter um homem na frente dessa instituição religiosa
que era de tanta credibilidade. Pois é, meus irmãos, é muito triste fazer um vídeo desse, relatando tudo isso. Essas são atualizações sobre esses processos. Então vamos aguardar, porque estão vindo muitos processos. Pelo menos eu tenho mais de 40 para estudar. Então vejam que vem muitas coisas por aí, porque pelo menos 40 processos eu sei que eu tenho para estudar. Pois é, meus amados, fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, curta e que aguardem os próximos vídeos.